Após ter lido a Odisseia de Homero, segui lendo a Ilíada e os Persas, Sete contra Tebas e as Suplicantes de Ésquilo, já adentrando então na tragédia grega. Dá para deduzir que eu estou tentando me nortear por uma estrutura cronológica. Embora não seja possível conhecer nem mesmo a nata do que nos está disponível, de todas as eras, hoje dá para visitar cada uma de forma bem abrangente. É interessante e importante conhecer ocorrências que, de certa forma, ajudaram a moldar em muitos aspectos nossa civilização ocidental. Até que ponto somos produtos de tais fatos e circunstâncias históricas, das que realmente ocorreram, mas também da visão e conduta humanas nos mitos? O que me chama a atenção tanto em Homero quanto na tragédia é que, ainda que sejam obras intrinsecamente marcadas pelo fantástico, pela produção de símbolos tão deslocados da realidade concreta, ainda que representem uma realidade filosófica com muita propriedade, apesar disso são narrações ainda desprovidas de um refinamento criativo e, portanto, suas ocorrências concretas não são descoladas da realidade crua. Me parece que a arte narrativa é exercitada como algo de real a ser contado, e muitas histórias contadas de fato aconteceram, mas era como observar a realidade para retratá-la, ainda sem rebuscamentos subjetivos. Este é um ponto que torna tais obras muito interessantes e com um poder enorme de inserir o leitor na história, como um outro observador dos acontecimentos. Penso ser essa uma característica muito eficaz contra vieses, dada a crueza como a história é narrada. Absolutamente, o que mais tem me chamado a atenção no épico e no trágico é como os gregos se relacionavam com questões divinas. Não há uma consciência ética desenvolvida, mas havia uma mecânica muito exata sobre o que se fazer ou não. Ou seja, o homem praticamente não questionava as convenções que considerava de ordem divina, mas simplesmente sabiam o que tinham que fazer. Quando havia um vaticínio, uma adivinhação, era como se assimilassem isso como algo irremediável, tanto que se entregavam a esse destino, como se ficassem cegos. Por exemplo, se um oráculo dissesse que alguém morreria na guerra, ainda assim esta pessoa iria para a guerra. Eles não tentavam desviar das profecias funestas. Ainda assim, com esta forma de inconsciência, percebemos a acentuação da sabedoria em contraste com o que é vicioso. E essa sabedoria muitas vezes é admirável, algo que parece que nos foge hoje em dia. Como em As Suplicantes, que em algum momento alguém diz, não exatamente nesses termos, que um Deus pode desferir uma maldição sem se afetar por isso. Ou seja, a noção de uma gradação onde o bem pode coabitar com o mal sem necessariamente serem contraposições um do outro, ou consequência, como se fossem duas realidades paralelas, e arrisco a dizer que oferece a oportunidade de uma interpretação onde uma dessas realidades pudesse anular a existência da outra, mas daí já é mais uma especulação própria. A história de As Suplicantes faz parte de uma tetralogia, como era a estrutura literária convencional da época, e parece que a quarta obra, que se trataria de uma sátira, compondo o padrão da época, quando se concluía a tetralogia como uma sátira, parece que não temos. Trata basicamente da história de dois primos que lutaram e, segundo as leis daquela civilização no Egito, quem perdia uma guerra teria que dar suas filhas em casamento aos filhos do vencedor. Cada um tinha 50 filhos. As 50 filhas do que foi vencido, Dânao, fogem com seu pai para Argos, a ter com o rei a fim de pedirem asilo, suplicarem proteção para que não precisassem casar com seus primos, usando como argumento um antecessor em comum. Ao suplicarem ao rei de Argos, este se compadece, mas diz que primeiro precisaria da aprovação de seu povo. Aí podemos perceber duas coisas importantes. Primeira, o surgimento de uma democracia, ainda que as suplicantes insistem dizendo que ele é o rei e pode determinar, ele se nega a fazer isso sem a aprovação do povo.
Segunda, na tragédia percebemos o surgimento de uma autonomia do homem. Embora os sacrifícios fossem muito importantes, inclusive aparece a máxima: um altar vale mais do que uma muralha, mas o homem já não se reportava exclusivamente aos deuses para tomar suas decisões, nem se resignava tão facilmente. Um adendo com uma interpretação bem particular. Para os gregos, Zeus era o deus dos deuses, o mais poderoso do Olimpo. Bem, me parece que isso demonstra uma consciência já lá na antiguidade de uma força que não poderia ser suprimida por nenhuma outra, uma noção de plenitude e limitação.